Aleluia, glória a Deus, amém. Aplauda o Senhor bem forte nessa noite. Exalte a Ele, se é para o Senhor, bata palma alto, querido. Louve ao Senhor, aleluia, 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 amém, amém. Tem crente pentecostal aí, sim ou não? Amém. Quem pode dar um glória a Deus aí ao Senhor? Louvado seja o nome do Senhor, amém. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de João, capítulo de número 6. Nós vamos ler aí alguns versículos. Quero, nesse instante, agradecer a presença de cada um dos irmãos que aqui estão, dizer que vocês são muito importantes para cada um de nós. Somos uma família, amém? Você que está em casa, você que nos acompanha, você possa ser grandemente edificado nessa noite também, amém? Quantos encontraram, digam amém. Evangelho de João, capítulo de número 6, vamos ler a partir do versículo 22, aleluia. A palavra do Senhor nos diz assim: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos. E tendo estes partido sós, entretanto outros barquinhos chegaram de Tiberíades perto do lugar onde comeram pão, e tendo o Senhor dado graças, quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. Versículo 25. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? E respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. E dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? E respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinais fazes, para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Os nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Deus deu-lhes a comer pão do céu. E replicou-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre deste pão. E declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Amém? Versículo 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Amém? Somente até aí. Feche seus olhos
ainda com sua Bíblia aberta. Vamos orar? Senhor Deus, aqui está a Tua palavra, esta palavra que vem de encontro ao nosso coração nessa noite. Jesus Todo-Poderoso, o Senhor é o único que merece toda honra, toda glória e todo louvor. Nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, não para falar algo de nós mesmos, mas estamos aqui nesta noite, Jesus, para propagar as boas novas de salvação, para fazer conhecido o Teu nome até os confins da terra. Estamos aqui porque precisamos do Senhor todos os dias da nossa vida. Se revele a nós nesta noite, Pai. Se revele a cada um de nós como o Senhor é. Nós queremos sair daqui, Jesus, não da mesma maneira que nós entramos. Por isso abrimos o nosso coração para esta palavra, para que a mensagem do trono do Senhor seja transmitida aos nossos corações. Porque, Pai, tudo que o Senhor tem para nós é bom, perfeito e agradável. E tudo isso nós queremos para que tenhamos vida em Ti. Obrigado por tudo, ó Pai. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Aleluia. Amém. Quem pode dar glória a Deus por essa mensagem? Queridos, nós estamos diante de um texto onde, depois da multiplicação dos pães e peixes, Jesus agora se encontra com a mesma multidão. Mas este povo, eles vêm de encontro a Jesus, quem sabe com a motivação errada. E nessa noite o Senhor Jesus, Ele deseja se revelar a mim e a você, revelar quem Ele é, qual o propósito dEle na minha e na sua vida, o que o Senhor veio para cumprir em mim e em você. Aquelas pessoas, ao verem os seus discípulos partindo, ao ver Jesus, que Jesus não estava mais ali, eles começaram a procurar Jesus. Eles começaram a ver onde Jesus estava. E a Bíblia diz que eles, pegando os seus barcos, atravessaram o mar da Galileia para o lado de Cafarnaum e ali desembarcaram. E então vieram de encontro a Jesus. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer no versículo 26, que Jesus, ao ver eles e ao receber a pergunta deles, dizendo: Mestre, olha a pergunta, Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Quando o Senhor veio para cá? E a resposta de Jesus para aqueles homens foram: em verdade, eu vos digo, vós me procurais, não por causa dos sinais, mas por causa do pão que se fartaram. Jesus faz agora uma análise profunda da motivação que levou aquele povo a procurá-lo. E nessa noite, igreja, o Senhor traz esta mensagem de reflexão para mim e para você. O Evangelho de João, como nós temos visto e aprendido dia após dia aqui, já tem algumas ministrações que o Senhor tem me impelido a falar sobre quem Ele é. E o Evangelho de João, como eu já descrevi para os irmãos, é um dos evangelhos que mais traz a realidade de quem é Deus na nossa vida. E a Bíblia diz então que Jesus, ao olhar para aquela multidão, ao receber aquela pergunta: Senhor, quando o Senhor chegou neste lugar? Jesus então olha para aquele povo e diz: ei, vocês estão aqui não por causa dos sinais. Será que Jesus estava falando do milagre? Sim ou não? Não. Jesus estava falando de um sinal muito mais profundo que o milagre. Como eu ministrei aqui outro dia, a multiplicação dos pães e peixes, ou qualquer outro milagre que Jesus operou, seja em Caná da Galileia, transformando a água em vinho,
seja a cura do filho daquele homem que era servo do rei, seja qual for o milagre do paralítico no tanque de Betesda. Os milagres são bonitos de se ver, mas aquilo que Jesus tem para fazer na vida de cada um de nós é muito mais profundo. O que Jesus estava dizendo a este povo é: ei, vocês não vieram por causa do sinal, ou seja, vocês não vieram porque entenderam quem eu sou. Vocês vieram porque tiveram os seus estômagos cheios. Tem muita gente, amado, que está servindo a Jesus só por conta da prosperidade que ser crente traz. Tem muita gente que quer servir a Jesus somente de fachada, e isso não é possível. Nós precisamos servi-lo com tudo que nós somos. Nós precisamos servi-lo por aquilo que Ele é. E o Evangelho de João, Jesus vai falar muito acerca de quem Ele é. Nós estamos aqui diante de um texto onde Jesus disse que eu sou o pão da vida. Mas em outros textos Ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Jesus é aquele que traz luz, aquele que nos conduz. Em outro momento, Jesus vai dizer: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a videira verdadeira. Quando Jesus diz eu sou, Ele está dizendo: eu sou o próprio Deus que se revelou a Moisés. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus imutável, o Deus poderoso, o Deus eterno, o Deus bendito, o Santo de Israel. Tem crente aí? Eu estou falando dos atributos do Senhor e você pode dar um glória a Deus por isso, amém? Amados, nós precisamos entender quem é Jesus. Nós precisamos compreender quem é o Senhor. E nessa noite o Senhor traz esta mensagem ao meu e ao seu coração, para que nós saiamos daqui compreendendo que Ele é o pão da vida. Esta é uma mensagem que com certeza alcança não só eu e você que estamos aqui, mas onde esta mensagem chegar, a nossa oração tem sido: Senhor, alcança as nações da terra. Senhor, alcança os corações que precisam. Nós iniciamos este culto falando sobre um homem que estava terrivelmente demoniado. Um homem que vivia nos sepulcros, um homem que ninguém conseguia amarrar. Mas quando Jesus coloca os seus pés naquele lugar, este homem sai de onde ele estava e vem até onde Jesus estava. E ele é liberto completamente. Sabe, queridos, nós precisamos entender quem é Jesus na nossa vida. Nós precisamos dar a Jesus o devido valor. E o que eu acho interessante é que a forma como Jesus fala aos nossos corações é uma forma muito simples. Porque quando eu digo que Jesus é o pão da vida, todo o planeta está sabendo o que eu estou dizendo. O alimento mais consumido no mundo é o pão. Não importa se é o pão francês, se é o pão italiano, se é o pão americano, se é o pão seja lá de onde for, mas o alimento mais consumido no planeta é o pão. O alimento mais popular é o pão. E Jesus é o pão da vida. Eu e você podemos comer pão agora. Daqui a 2, 3 horas, alguns nem chega a isso, já estão com fome de novo. Mas aquilo que Jesus tem para mim e para você nessa noite não nos trará mais fome. Basta que você receba aquilo que o Senhor tem para você neste momento. Aleluia. Amados, nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração.
Quando Jesus ensinou a oração dominical, Ele ensinou a agradecermos o pão de cada dia. O pão que o Senhor nos dá dia após dia. Então, se há algo que nós precisamos todo dia, é do pão. Se há algo que nós precisamos todo dia, é de alimento. Mas eu não estou falando de um alimento físico, eu estou falando de um alimento espiritual, de um alimento vindo do céu. Porque é isso que Jesus está falando a este povo. Vocês me viram multiplicar os pães, multiplicar aqueles peixes. Vocês se fartaram, mas ainda não entenderam o sinal. Ainda não entenderam quem eu sou. Mas nessa noite nós vamos sair daqui compreendendo isso. Porque Jesus é o pão da vida eterna. Amém? Você pode declarar isso? Jesus é o pão da vida eterna. Você pode declarar mais uma vez: Jesus é o pão que alimenta a minha vida para a eternidade. Aleluia. O Senhor é aquilo que pode alimentar a minha e a sua vida. Mas às vezes, como eu disse, o alimento é necessário para todos nós. Se nós deixarmos de nos alimentar por 1, 2, 3 dias, quem sabe, a gente começa a se sentir fraco. A gente começa a se sentir vulnerável. E a realidade, amados, é que quando nós deixamos de nos alimentar do Senhor, isso também acontece de maneira espiritual. Então o alimento espiritual, ele é indispensável na vida do cristão. Buscar ao Senhor de dia e noite é indispensável na vida daquele que quer se manter vivo eternamente. Porque Jesus é este alimento. Assim como eu e você temos que comer regularmente, assim como nós temos que ingerir o alimento físico, assim como nós temos que ingerir água, nós precisamos também ter vida de oração, de leitura da palavra, de jejum, de santificação. Sem isso, ninguém verá o Senhor. Nós precisamos entender isso, querido. Nós precisamos conhecer a profundidade do nosso Deus. E a pergunta que o Senhor subiu ao meu coração nesta noite é: qual é a frequência que nós temos nos alimentado de maneira espiritual? Como nós temos investido na nossa vida espiritual? Como foi ministrado aqui, amados, nós temos passado sim por um momento difícil, sim ou não? Às vezes a gente encontra algumas pessoas e elas nos perguntam: pastor, quando é que tudo isso vai acabar? Quando é que as coisas vão voltar ao normal? Quando é que vão voltar às aulas? Por que em alguns lugares as coisas já estão caminhando? Quantas pessoas que sentem falta de estar aqui, querido? Quantos dos nossos irmãos não podem estar aqui? Quem sabe faz parte de um grupo de risco, quem sabe está sentindo medo. Mas a gente às vezes tem olhado para algumas situações e a gente fica se perguntando: a pessoa ela não tem medo de ir no banco, ela não tem medo de ir no supermercado, ela não tem medo de ir na lotérica, ela não tem medo de ir na Caixa Econômica Federal, mas ela tem medo de vir para a igreja, irmão. E eu queria te dizer com convicção: a igreja é o lugar mais seguro que se existe hoje, diante da pandemia. Porque enquanto muitas pessoas desobedecem todas as ordens dadas pelos órgãos regulamentadores de saúde, o povo de Deus, aqueles que se dizem povo de Deus, têm verdadeiramente cumprido todas as ordens. Amados, nós não podemos deixar que uma máscara nos impeça de orar. Isso aqui impede você de orar? Impede você de ler a Bíblia?
Impede você de jejuar? Então por quê? Muitas pessoas estão fracas, estão se sentindo abatidas, estão deixando de congregar, estão deixando de viver a melhor fase da sua vida, porque é no deserto que o Senhor opera milagres, é no deserto que o Senhor faz maravilhas, porque o pão que vem do céu não é natural, o pão que vem do céu é espiritual. Esse povo estava achando que tudo aquilo ali não passava de algo natural, mas eles foram repreendidos por Jesus, porque Jesus conhecia a intenção do coração. Lá no Salmo de número 139, o salmista vai começar dizendo assim: o Senhor me sonda e me conhece. E aí ele vai descrever a profundidade de como o Senhor nos sonda. Ele sabe quando a gente se levanta, Ele sabe quando a gente se deita. Ele sabe até mesmo o dia que você foi concebido. Ele sabe, Ele assistiu de camarote toda a formação da sua vida. Ele vibrou junto com seus pais quando você nasceu. Aleluia. Mas nós achamos que podemos enganar o Senhor. Nós achamos que podemos viver de qualquer maneira. Hoje nós vivemos em uma era tecnológica onde que existe... Há tempos atrás a gente ia dar aqui um exemplo, né, de que o que o salmista está dizendo, o Senhor me sonda e me conhece. A gente poderia falar, não, é como se passasse no raio-x. Já viu aqueles raio-x de aeroporto? Quando você coloca a sua mala lá, aí a mala vai passando assim, passa no raio-x que vê tudo que está lá dentro. O Senhor nos sonda e nos conhece profundamente. Mais do que um raio-x, mais do que uma ressonância magnética. O Senhor sabe exatamente quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. O Senhor sabe exatamente o que você precisa. É por isso que o Senhor vem de encontro a esse povo, vem de encontro à nossa vida nessa noite, para dizer: ei, eu não estou aqui para trazer somente aquilo que é natural. Isso sim será acrescentado, mas existe algo além, existe algo mais profundo. É necessário que compreenda qual o propósito para o qual o Senhor veio. E aí no versículo 27 vai dizer o seguinte: trabalhai não pela comida que perece, mas para a que subsiste para a vida eterna. E quantas vezes nós estamos fazendo o contrário? Nós temos deixado de se alimentar daquilo que é eterno e temos trabalhado para conquistar aquilo que esse mundo pode nos dar. Amados, o Senhor está chamando a atenção do seu povo. O Senhor está chamando a atenção da sua igreja, para que nós compreendamos que nós precisamos buscar ao Senhor, independente daquilo que nós temos aqui neste mundo. Porque a palavra do Senhor continua dizendo: o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o selo. Ou seja, a vida eterna, só Jesus pode trazer ao meu e ao seu coração. O pão que nos alimentará para a eternidade, só Jesus pode trazer sobre mim e sobre você. Nós não conseguiremos no mercadinho da esquina. Nós não conseguiremos com o suor do nosso rosto. Nós conseguiremos com a nossa vida de devoção, com os nossos joelhos no chão. Nós conseguiremos quando buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Aquele povo tinha visto um grande sinal, sim ou não? Quantos de nós aqui já vimos pessoas sendo curadas do câncer? Quem aqui já viu isso? Eu já. Pessoas sendo curadas do câncer. Pessoas sendo curadas de enfermidades malignas. Quantos irmãos que nós vimos nos últimos dias sendo curados da Covid-19? Uma enfermidade que não se tem cura. E tudo isso é a mão do Senhor. E tudo isso é a provisão do Senhor.
E tudo isso é um milagre do Senhor. Mas o Senhor tem mais do que esse milagre para a tua vida. O Senhor tem uma vida eterna para você. O Senhor tem uma vida eterna para a sua família. O Senhor tem uma vida eterna para a tua casa. O Senhor tem uma vida eterna para esta cidade. O Senhor quer alcançar a todos. O Senhor não quer trazer o alimento momentâneo, mas algo espiritual. Eu aprendo uma segunda lição aqui. O pão que eu e você precisa não vem de situações naturais. O pão que eu e você precisa não vem do homem. O pão que eu e você precisa vem do Senhor. Aqui no versículo 28, a palavra do Senhor vai dizer assim: e dirigiu-se, pois, a ele, perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Quantos aqui desejam fazer a obra de Deus? Então creia no Deus que você deseja fazer a obra dele. Creia no Deus que você serve. Creia no Criador do universo. Creia naquele que é, que era e que há de vir. Creia naquele que pode operar sinais, prodígio e maravilha. Mas creia naquele que leva para a eternidade. Creia naquele que quer transformar completamente a sua história. A palavra do Senhor diz, versículo 30. Então eles disseram: que sinais há de fazer para que vejamos e creiamos em Ti? Quais são os Teus feitos? Queridos, olha aqui para mim. Sabe qual é o nosso problema? E quando eu digo nosso problema, eu me incluo nisso aí. Sabe qual é? Nós temos um déficit de memória curta. A gente esquece rápido aquilo que Deus fez na nossa vida. Esse povo tinha acabado de ver Jesus multiplicar os pães e os peixes e alimentado uma multidão de 15.000 pessoas. Este povo havia visto Jesus curar aquele homem no tanque de Betesda. Esse povo havia visto muitos milagres acontecerem, mas agora eles estão perguntando: que sinal há para que nós vejamos e creiamos em Ti? Quais os seus feitos? E a resposta de Jesus, versículo 31. Aliás, nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito, e deu-lhes comer pão do céu. Jesus responde, versículo 32, e replicou-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu pão do céu. Esses homens cheios de si estavam dizendo: olha aqui, Jesus, quais os sinais para que nós venhamos crer em Ti? Porque quando os nossos pais, ou seja, quando os nossos pais estavam no deserto, eles comeram maná do céu. Eles comeram do pão que caiu do céu. E quais os sinais que você pode fazer parecido com isso? E Jesus é categórico em dizer: ei, filhos, em verdade eu vos digo que não foi Moisés que deu o pão. Por acaso foi Moisés? Não foi Moisés. Sabe o que o Senhor está nos ensinando aqui, amados? Que nós não podemos nunca colocar as nossas esperanças em homens. Não é o pastor Francisco que vai te dar alimento. Não sou eu que vou te dar pão. O pão vem de Jesus. O pão que vai mudar a sua história. O pão que vai mudar a sua casa. O pão que vai trazer vida eterna sobre a sua vida. Esse vem do alto. Esse vem do Senhor. E é isso que Jesus está dizendo a este povo: ei, não foi Moisés que vos deu pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai que vos dá. O verdadeiro alimento que eu e você precisamos, queridos, vem do alto. O que eu e você estamos esperando, quem sabe aquele emprego, quem sabe a solução de um problema na sua casa, problema financeiro, um problema na saúde,
Eu não sei o que você está passando. Quem sabe até a solução, né? Que todos estão esperando. Pastor, quando é que vai sair a vacina? Querido, eu não estou interessado em quando vai sair a vacina. Eu estou mais preocupado é quando Jesus vai voltar. Amém? Ei, nós precisamos estar preparados. Porque nós iremos morar com Jesus eternamente. O que o Senhor tem para nós é eterno. E nós precisamos crer em tudo isso. Nós precisamos crer que aquilo que o Senhor tem para nós não é natural, não vem do homem. E eu aprendo algo muito importante aqui. Que o pão que nós precisamos, que vem do céu, que vem do Senhor, só Ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Aleluia! Só esse pão que vem do alto, só aquilo que vem do Senhor pode suprir todas as nossas necessidades. É isso que Jesus está dizendo aqui. Ele diz, versículo 34, então lhe disseram, Senhor, dai-nos sempre deste pão. Ou seja, quando Jesus diz que o pão de Deus que desce do céu é o que dá vida ao mundo, esse povo então começou a questionar Jesus e dizer, Senhor, nos dá deste pão. Versículo 35, e declarou-lhe, pois Jesus, eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá. Oh, glória a Deus. Sabe o que eu acho mais maravilhoso em Jesus? É porque além de Jesus dizer, eu sou o pão da vida, Ele está dizendo, aquele que vem em mim, aquele que crê em mim, jamais terá sede. Tudo que eu e você precisamos para sobreviver é de alimento e água. E o Senhor é o pão da vida. E o Senhor é a água que jorra para a vida eterna. O Senhor é o alimento completo que eu e você precisamos para viver a abundância daquilo que Ele tem para nós. Simplesmente creia, querido. Simplesmente busque de todo o seu coração ao Senhor. Amados, nós não estamos mais em tempo de brincar de ser crente. Nós não estamos mais em tempo de fazer de conta que seguimos Jesus. O Senhor, Ele conhece profundamente o nosso coração. Ele conhece profundamente a intenção do nosso ser. Por isso, busque o Senhor. Busque o Senhor de todo o seu coração. Nessa noite declare isso. Diga, Senhor, vem me alimentar. Senhor, eu quero este pão que desce do céu para mim. Eu quero me alimentar deste pão. Eu quero sair daqui transformado por aquilo que o Senhor tem para mim. Mas não saia daqui da mesma forma que você entrou. Não saia daqui com o mesmo sentimento. Aquilo que o Senhor tem para mim e para você, nós poderemos levar para a eternidade. E no versículo 47, Jesus vai dizer o seguinte, em verdade eu vos digo, quem crê em mim, já tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. E aqui sai uma declaração de Jesus, que marca o meu coração. E eu queria que essa declaração viesse de encontro à tua vida, porque com certeza confrontou o coração deste povo. O Senhor Jesus vira para aquele povo e fala, os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Enquanto os religiosos daquele tempo estavam dizendo, o nosso maná vem do céu, nós temos por pai a Abraão, nós temos por pai a Moisés. Jesus está dizendo, ei, Moisés comeu o pão, o maná, mas eles morreram. Mas aquele que comer do pão que eu vos der, esse viverá eternamente.
aquilo que Jesus tem para mim e para você é muito superior àquilo que esse mundo pode nos dar. Aquilo que o Senhor tem para mim e para você é eterno. E sabe o que mais me chama a atenção? Existe uma ilustração muito conhecida que conta a história de um homem que está viajando de navio. Ele tenta a sua vida em uma outra nação. Ele tenta buscar melhoras na sua vida em uma outra nação. Mas as coisas não vão muito bem. Então ele decide voltar para casa. E ali ele trabalha, até que ele consegue todo o recurso de voltar para casa, de comprar uma passagem de navio para retornar para sua casa. E a história nos conta que este homem então, ele paga sua passagem, ele entra no navio, mas antes dele entrar no navio, ele vai até uma padaria e compra um saco de pão e um saco de nozes. E ele então leva todo aquele alimento para o navio. E a viagem era longa, muitos dias de viagem. E passa-se um dia, passa-se 2, passa-se 3, e aquele homem está lá se alimentando de pão e de nozes. E ele está feliz porque tem alimento. Mas no 4º dia, o pão embolorou e as nozes acabaram. Então aquele homem vira para o seu colega de quarto e diz: olha, quanto custa o almoço ali naquele restaurante do navio? Porque vem um cheiro tão gostoso de lá todos os dias. E então o seu companheiro de quarto diz para ele: olha, me dê a sua passagem. E ele entrega ali o bilhete de passagem. E então os dois começam a ler o bilhete juntos. E quando chega numa parte, aquele colega de quarto diz: olha aqui, o que está escrito aqui? Todo o alimento, durante todo o trajeto, está incluso na viagem. Aquele homem comeu pão e nozes, porque não sabia que o preço já havia sido pago. Eu não sei como você estava até hoje, mas eu quero te dizer algo. O preço já foi pago. Jesus já pagou na cruz o preço para que eu e você tenhamos a vida eterna. O que cabe a mim e você é tomar posse daquilo que o Senhor já conquistou na cruz por mim e por você. Aquele homem havia pagado a passagem, havia pagado o alimento e estava morrendo de fome. E é isso que tem acontecido nos nossos dias. Muitas pessoas estão padecendo espiritualmente porque não têm buscado aquilo que já foi pago na cruz. O pão da vida, o pão da vida eterna. E Jesus é aquele que pode mudar a nossa história. Então, se você está aqui nessa noite, querido, e quer ver a sua vida ser transformada, quer ver a sua casa sendo transformada, quer ver as suas finanças serem transformadas, mas mais que isso, quer ter uma vida eterna, então busque a Jesus, entregue o seu caminho a Ele, confia, porque tudo mais Ele fará. Aleluia! Amém? Fique de pé no seu lugar neste momento. Nessa noite, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Tanto você que está aqui, quanto você que está em casa, que está nos assistindo pela live, ou quem sabe vai ver essa mensagem posteriormente. Eu quero te encorajar a orar comigo nesse instante, a tomar uma decisão de fé na tua vida, a tomar um posicionamento diante daquilo que o Senhor está falando com você nessa noite. Eu gostaria que você repetisse essa oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso do seu perdão. Senhor, me ensina que o preço pela minha vida já foi pago. Senhor,
Alimenta-me deste pão para a vida eterna. Escreve o meu nome no livro da vida e que de lá jamais seja apagado. Senhor Deus, me ajude a andar em vitória dia após dia, para que o teu nome seja sempre exaltado. No nome do Senhor Jesus é que eu oro. Amém. Aleluia. Você que está aqui, que ainda não tinha tomado essa decisão de entregar a sua vida a Jesus, você já fez a oração. Sabe o que te impede? O seu posicionamento. E nessa noite eu quero te encorajar a fazer isso. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, ou quem sabe você está distanciado dos caminhos do Senhor, quem sabe você estava se alimentando de outras coisas, mas nessa noite eu quero ter uma boa notícia para você. Jesus está aqui e Ele tem um alimento de vida eterna para você. Por isso eu quero te encorajar a levantar a sua mão no seu lugar. Eu quero orar com você. Você que está aqui, que deseja entregar a tua vida a Jesus, ou reconciliar-se com o Senhor. Pastor, eu andei por caminhos distantes do Senhor, mas eu reconheço que eu preciso voltar para Jesus. Você que nos assiste por essa live, na descrição dessa live tem aí um formulário que você vai poder preencher, para que nós possamos entrar em contato com você, para que possamos acompanhar a sua vida. Amém? Se você deseja fazer isso, tome essa decisão hoje, querido. É a oportunidade que Jesus está te dando. O Senhor, Ele está aqui. Aleluia! O Senhor está aqui e Ele é alimento para a tua vida. Ele é alimento para o teu coração. Por isso não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer aqui hoje. Tome essa decisão na tua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém? Há alguém em nosso meio que deseja tomar essa decisão? Aleluia. Amém. Que o Espírito Santo de Deus continue ministrando a cada coração, que o Senhor mova sobre cada vida que nos assiste neste instante e que o poder do Senhor venha sobre cada vida no nome de Jesus. Amém? Você pode declarar nessa noite mais uma vez: Senhor Jesus, o Senhor é o meu alimento. Eu tomo posse do pão para a vida eterna sobre a minha vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Aplauda o Senhor bem forte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.